Glória seja a Deus. Salve aí todos vocês em nome de Jesus. Você que está me vendo aí pelas redes sociais agora, pelo Facebook e também aqui pelo YouTube. Deus vai abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Para falar o nome de Jesus, nós temos que ter autoridade, né? Todo mundo fala o nome de Jesus. Qualquer coisinha no nome de Jesus vai dar certo. Eu já vi gente até falando que vou fazer uma festa e eu vou vender a minha bebida todinha em nome de Jesus. Sério, já ouvi muito isso. E aí eu fico pensando como que as pessoas pensam que o nome de Jesus é uma varinha de condão, é algo mágico. Mas o próprio Jesus, ele vai dar para nós uma ideia muito forte do qual o significado do seu nome. Isso é tão real que em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, todo mundo é cansado de saber, de ler, que Jesus vai dizer que nem todo aquele que me diz meu Senhor, entrará no reino dos céus. Quando Jesus Cristo fala isso, que nem todo aquele que me diz meu Senhor, entrará no reino dos céus, ele está querendo dizer que nem todo aquele que fala o nome dele vai entrar no reino dos céus. E aí, o contexto dessa história toda é para definir para nós que nem todo mundo que fala o nome do Senhor, nem todo mundo que expulsa demônios no nome de Jesus, nem todo mundo que faz isso entrará no reino dos céus. Por isso que o nosso coração ele tem que estar conectado primeiramente com Deus, porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar todas as coisas do mundo, ser o melhor pastor falador, falar várias línguas, ter dinheiro, ter tanta coisa, mas o principal ele não tem, que foi o que Davi teve em toda a sua trajetória. Davi o tempo todo ele estava aos pés do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, e Deus envia um profeta para falar para ele que a espada não sairia da porta da sua casa, mas no entanto os pecados dele estavam perdoados. Quando nós olhamos isso, a gente entendemos que passaram grandes reis em Israel, mas o verdadeiro grande é aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus. Em um momento os discípulos começam a discutir que eles queriam um sentar à direita de Jesus e o outro à sua esquerda. Jesus Cristo vai dizer uma coisa muito forte, que não competia isso a eles. Um deles queria ser o maior. Aí Jesus disse, não. Pegou uma criança, colocou no meio uma criança e disse, quem receber esta criança, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe o meu Pai. Que for o menor no reino dos céus, se torna o maior. Eu estava hoje ouvindo um certo testemunho, e de repente eu ouvi alguém falando sobre expulsar demônios, e de repente o Espírito Santo falou no meu coração aqui em cima, porque como Jesus Cristo mandou, ele mandou que os homens expulsassem demônios no nome dele, ir por todo mundo, pregar o evangelho, expulsar demônios em meu nome. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia os homens estão ganhando dinheiro no nome do homem. Olha só, como assim? Quer ver? Jesus faz o milagre, mas muita gente que quer receber aquele milagre que aconteceu na vida de alguém. Quantas vezes você não vê falar que alguém sai da sua localidade e vai para outra localidade agradecer uma bênção, agradecer uma graça a fulano de tal, a Antônio, ou a Pedro, ou a João, até mesmo a Maria, que foi uma grande mulher. Mas a Bíblia vai dizer que nenhum deles tem nenhuma autoridade para fazer milagre, nem tampouco interceder, como a igreja criou, isso foi criado pelo sistema doutrinário religioso. Porque se fosse assim, igreja, faça uma análise. A Bíblia diz que os mortos
ressuscitarão. E a ação do verbo é futuro, ressuscitarão. Isso implica dizer que ninguém ainda não ressuscitou dos mortos como Jesus para estar no céu. Não, mas Lázaro, houve uma ressurreição de Lázaro, mas Lázaro morreu de novo. E é total que a própria irmã de Lázaro vai dizer algo interessante, que a igreja precisa fazer uma análise sintática naquilo que está escrito nas linhas sagradas. Quando Lázaro está morto, Jesus chega, e aí Jesus diz que ele não está morto, ele está vivo. Aí ela diz: não, só se for na ressurreição dos mortos, porque ele vai dizer que ele ia ressuscitar. Ah, Senhor, ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Porque para ela, jamais ela iria imaginar que naquele momento, depois de 4 dias, Lázaro, já com os tendões do corpo, já com a pele, já com o cérebro, já com diversos órgãos do corpo decomposto, jamais ela iria imaginar que Lázaro iria de novo, outra vez, viver. Então, quando Jesus Cristo disse que ele ressuscitaria, ela imaginou que fosse na ressurreição dos mortos. E ela vai dizer para Jesus: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Jesus disse: não, Lázaro está dormindo. E muita gente colocou na cabeça de outras pessoas. Quando você vê aí, tem tanta gente sábio, mundo juiz, advogados, professores, que tem dentro de si essa base doutrinária de invocar alguém que está morto, invocar a Pedro, invocar a Aparecida, invocar para quem seja lá quem for, mas está morto. E a Bíblia diz em Eclesiastes, como a Angélica falou, os mortos não louvam, os mortos não glorificam, os mortos não intercedem. Para interceder próximo de Jesus, teria que tinha visto já uma ressurreição, como está lá em Colossenses e Tessalonicenses. Só que lá diz que os mortos ressuscitarão. Apocalipse diz que os homens de Deus, aqueles que morreram por amor à palavra, ressuscitarão. Os mortos que morreram em Cristo, olha aí, ressuscitarão primeiro. E aí, quando eu tenho essa ideia, é por isso que a igreja institucional, ela perde a autoridade de Deus. Como a gente falou, não tem autoridade no nome de Jesus. Quanta gente eu já vi tentando expulsar um demônio de alguém, bota terço na cabeça, bota a cruzinha, joga água benta, o inimigo ele se mascara que saiu, mas não saiu. Eu me lembro lá no Turiubará, uma senhora caiu endemoniada, e aí o povo lá bota terço, reza, faz um bocado de coisa. Aí a mulher disse: não, já saiu. Eu disse: não saiu não. Não saiu, a gente rezou, botamos o terço, saiu. Eu digo: não saiu não, está mascarado, quer ver? Aí eu disse: demônio, cai a máscara agora. Quando eu falei isso, a mulher que estava endemoniada, naquele momento ali, o demônio jogou ela no chão e todo mundo ficou envergonhado. Então, igreja, o inimigo ele é tão sagaz que muitas pessoas que confiam em certos ídolos recebem a graça. Em outro plano, a Bíblia diz que Satanás se finge de anjo de luz para enganar as pessoas. Ele é capaz de fazer milagres para a pessoa ficar presa naquilo. E a Bíblia fala que todo espírito que incorpora em alguém, se não for o Espírito Santo naquela pessoa, tem demônios. Você já percebeu que tanta gente procura lugares onde pessoas incorporam demônios e o povo vai atrás daquilo, mas estar na presença de Deus, na verdade não. Pode observar, os espíritos malignos estão conectados com tudo aquilo que não presta. É o carnaval, é o futebol. Eu assistindo uma série que a gente dá mais lidas, né? Que vai assistir o retrato do Rio de Janeiro, as escolas de samba do Rio de Janeiro todas. O protetor da escola de samba é Zé Pilintra, Maria Padilha e Pombagira. Estão tudo dentro, inserido nas escolas de samba.
cultura do capeta. São demônios. Por isso que o Brasil é desse jeito. E cada um deles se dão nomes. Ah, meu nome, teu nome não é esse não, tu é demônio. Cara, adora em nome de Jesus. Aí tem gente ainda que se veste igual os demônios que incorporam nas pessoas. Eu vejo tanto jovem preso hoje no espiritismo, na magia negra, presos em base doutrinária religiosa, a qual outroras também nós éramos presos, mas aprove Deus que nos chamou para a sua maravilhosa luz. E o gancho do Evangelho de Deus foi muito massa, porque olha o que a Bíblia vai dizer aqui em Lucas, capítulo número 9, o versículo 37. A cura de um jovem possesso por demônios, falando sobre espíritos malignos, enfermidades que outrora estão no ser humano, que essas enfermidades nada mais é de que demônios. E observa aqui que aqui era uma enfermidade que atacava esse jovem, esse homem. Mas vamos ver o que é que fazia tudo isso. Lucas 9, o versículo é o 37. Olha só o que vai dizer. No dia seguinte, ao descer eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão, e eis que dentre o meio da multidão apareceu um homem, dizendo, em alta voz ele gritava: Mestre, te suplico-te que veja o meu filho, porque ele é o meu único filho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, o espírito o atira por terra, ele se convulsiona até sair espuma da boca, e dificilmente o demônio quer deixá-lo, depois de ter o quebrantado todo. Olha aí, igreja, esse pai aflito, ele vai até onde Jesus, uma grande multidão seguia o mestre, e Jesus era chamado de mestre. Os rabinos daquela época eram chamados de mestre. Agora Jesus, em meio à multidão, um homem se aproxima de Jesus e clama por ele: Mestre, me socorre, o meu filho sofre, é o meu único filho, eu só tenho esse único filho. Por qual era a preocupação desse homem? A importância de ter um filho. Um homem naquela época era algo imprescindível, mas esse homem só tinha um filho, homem. E ele vai aonde Jesus, clamando ele como uma mãe, como um pai, que quando tem o seu filho doente, clama também. Muitos de nós, a primeira coisa que eu faço quando alguém dos meus está doente, quando alguma ovelha minha está doente, quando alguma pessoa que eu conheço, quando uma pessoa distante pede oração, que está doente, a primeira coisa que eu faço é recorrer ao mestre. Eu digo: Mestre, socorre-me. A mesma coisa fez esse pai. Esse pai chega diante de Jesus e ele vai dizer: Mestre, suplico-te que veja o meu filho, porque ele é o único. Um espírito se apodera dele. De repente o menino grita, o espírito atira ele por terra, ó, joga no chão, ó. A criança grita, ele convulsiona a ponto de sair espuma da sua boca. Dificilmente esse espírito deixa, depois de ter quebrantado tudo. O espírito só saía do menino depois que ele tinha bagunçado a casa, depois de ter deixado ele sofrendo, depois de ter deixado ele fraco. E assim tem vários espíritos malignos que têm entrado na vida de jovens. Aqui era um jovem, era um menino, a Bíblia diz que era um menino, mas era um demônio que estava ali, ó, fazendo tudo isso. Igreja, eu me lembro que uma vez aqui, uma jovem que frequentava a nossa lan house caiu endemoniada aqui em cima. Na realidade ela caiu convulsionando, se batendo toda. E aí chamaram a ambulância e eu fui junto. No meio do caminho eu comecei a orar dentro da ambulância e comecei a repreender, para a honra e glória do Senhor. Quando chegou no hospital, que a porta da ambulância se abre, ela se levanta e sai andando normalmente.
somente para a honra e glória do Senhor. Era um demônio, mas a medicina disse que era epilepsia. De lá para cá, esse período que eu orei por essa jovem, eu não tive mais notícia que ela tivesse outra vez acontecido a mesma coisa. Se aconteceu, não era doença psicossomática, era o inimigo entrando na mente do homem para criar uma situação para que confundisse outro homem. Quantas pessoas então com problemas de saúde, com doenças psicossomáticas, se cortam, botam uma corda no pescoço, se enforca, se mata, dá um tiro na cabeça. Quem é? Demônio. Pessoas com problemas mentais, demônios. Quantas pessoas eu já encontrei que tomavam centenas de remédio, era demônio. Tão boazinha. Só o poder da oração e o nome de Jesus, o nome que está sobre todos os nomes, resolveu o problema. E aqui vocês estão vendo um homem que já tinha feito de tudo. A solução foi clamar ao mestre. Você que é pai, você que é mãe, você tem que clamar ao mestre. Está doente o seu filho, grite: socorro, Jesus. Mas venha por pé dele, porque muitas pessoas recebem a cura, mas não querem aquele que curou. Eles querem só a bênção, mas não querem o abençoador. Aleluia. E esse homem foi gritando: Senhor, me socorre, eu tenho meu único filho. Quantas pessoas não têm só um único filho, mas querem só a bênção, eles não querem o abençoador. E o texto continua falando para nós algo muito forte. Olha aí, ó, versículo 40 de Lucas 9. O pai, ele clama a Jesus e diz assim, ó: roguei aos teus discípulos que expulsassem esse demônio do meu filho, mas os teus discípulos, Jesus, nada puderam fazer. Isso aqui para nós aprender que os discípulos de Jesus, eles estavam andando com Jesus naquela época, mas eles ainda não tinham recebido poder e autoridade. Só depois que eles recebem poder e autoridade, Jesus sopra sobre ele e diz: vão, eu vos dou autoridade para curar enfermos, louvado seja Deus, expulsarem demônios. Eles foram e os demônios os obedeciam, e eles voltaram alegres porque os demônios obedeciam eles. Aí Jesus olhou para ele e disse: não vos alegreis, porque os demônios vos obedecem. Alegrei-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! O pai disse: mestre, eu levei a teus discípulos, a teus apóstolos, e nada eles puderam fazer. Olha o que Jesus Cristo vai dizer, não são palavras minhas. Está aqui em Lucas, capítulo de número 9, o versículo 37. Olha o que Jesus vai dizer quando Jesus ouviu aquele pai dizer que levou aos discípulos e os discípulos nada puderam fazer. Assim eu digo para vocês: procuram ter autoridade no nome de Jesus. Aí o pastor não dá, o bispo não dá, vocês têm a cura, a solução, remédio que der no mundo. Jesus não é remédio, Jesus é cura. Vocês têm que ter a cura para neutralizar o capeta. Jesus, a palavra de Deus. Porque pode ser o grande pregador, mas quando a gente vacila, que o diabo ele vem calçado em sapatinho de lã, aparece tanta coisa em nossas frentes e a gente acaba caindo. Quem quer um dinheiro? É um baseado. Aquilo que a gente é propenso, é isso que vai aparecer na nossa frente, justamente para fazer a gente cair. Mas esse pai está preocupado com o filho, mas ele levou o filho diante dos discípulos de Jesus. Olha o que Jesus disse, ó. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa. Parece que Jesus está destratando os seus próprios discípulos. E um ponto de exclamação está aqui, ó: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofreis?
traz o teu filho aqui. O que foi que Jesus Cristo quis dizer? Rapaz, eu estou no mundo, vocês estão me vendo, estão andando comigo, mas não tem autoridade nenhuma. Até quando eu vou estar aqui? E aí entre nós o papel da gente, porque Jesus disse: vocês que me veem, e me ouvem, são bem-aventurados, disse Jesus para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Mas Jesus abre a boca e diz: mas mais bem-aventurados são aqueles que não me viram e não me ouviram, mas guardaram as minhas palavras, são mais bem-aventurados do que vocês. Glória a Deus. Maranata, Baruatá, Adonai, Elohim, ele vem. Jesus está dando uma porrada nos seus discípulos. Homem de pouca fé, é o que falta para a igreja. Fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Tu pode dar cesta básica, tu pode fazer o que quiser, mas se tua fé não for em conformidade, em conexão e amor com o Senhor e amor com o teu próximo, não vai adiantar nada. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem amor é impossível agradar a Deus. E aí, igreja, Jesus diz: traz o teu filho aqui. Olha o que aconteceu, versículo 42. Quando se aproximou o demônio próximo de Jesus, o atirou no chão. O menino convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados até a majestade de Deus. Aleluia. Quando a Bíblia fala que até a majestade de Deus, é que eles começaram a glorificar a Deus. Mas observa a igreja, isso aqui é muito massa. O demônio conhece quem é Jesus. Quando a passagem do Gesareno, do Gadareno, afirma para nós que quando Jesus Cristo chegou naquela cercânia, naquele lugar, naquela redondeza, o inimigo já sabia. Quando Jesus se aproxima deles, eles dizem: o que é que tu vieste fazer aqui, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo. Eles sabem quem é Jesus. Eles sabem que Jesus é Filho do Deus Altíssimo. É por isso que é bem complicado. Então quem criou Maria? Se ela é a mãe de Deus? Se Deus é um ser criado? Não por causa de Jesus. Sim, por causa de Jesus. Mas a Bíblia diz que antes que o mundo existisse, Jesus já era Jesus. Agora se disser que era mãe de Jesus na carne, complicado. Mãe de Deus, por quê? Porque Jesus é chamado de Deus. Mas muitas vezes quando chamaram Jesus de Deus, a Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não disse em nenhum momento que foi ele mesmo que fez. Ele disse: o que eu faço não é eu que faço, mas vem do meu Pai. Olha aí, ele deu glória a Deus. Jesus, no nome dele, ele mandou expulsar o demônio. E o povo está ganhando dinheiro, como eu falei agora, é com os milagres que é feito e é dado para o homem. Por isso o apóstolo Paulo, ele aplaudiu aquele povo de Bereia, que ia ler na escritura o que estava escrito para ver se era verdade. E Jesus agora está dizendo isso: ó geração má e incrédula, prefere acreditar nos ídolos de que naquele que sara, que cura, que morreu, ressuscitou dentre os mortos, está sentado à destra de Deus e é o único intercessor que a Bíblia diz. Só tem dois intercessores, e não é Paulo, não é Pedro, não é José. Dois intercessores. A Bíblia diz em Romanos 8 que um está na terra, deixado por ele. Ele disse: se eu não for, ele não virá. O Espírito Consolador, o Espírito que o mundo não conhece, quando ele vier, ensinará a vocês todas as coisas, e é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o outro, Jesus, ele mesmo está sentado à destra de Deus, e a Bíblia diz que é o único que intercede por nós. Não há outro mediador entre Deus e os homens, disse ele. Glória.
Jesus não é ponte não, igreja, a ponte quebra. Ó, Jesus é a ponte que leva o rapaz para outro lugar. Negativo, ponte quebra. Eu jamais vou relacionar Jesus com qualquer uma de artifício humano ou físico. Então, se você está passando por um problema, por uma dificuldade, faça que nem esse pai que levou o seu filho a Jesus. Grite como ele gritou. Ele disse: mestre, socorre-me. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 34. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E de lá veio uma voz dizendo: este é o meu filho amado, o meu filho eleito. Olha só, Deus falou que esse é meu filho. Agora, por que Deus falou que Jesus era o filho dele? Porque Pedro e João e Tiago queriam fazer um templo. Quando eles viram que o rosto de Jesus se transfigura, eles queriam fazer um templo. O rosto de Jesus uma hora parecia com o rosto de Elias, o rosto de Jesus outra hora parecia com o rosto de Moisés. Mas a Bíblia diz que aí os apóstolos, vendo aquilo, gritaram e disseram: Senhor, Pedro chega: Senhor, tu queres que nós fazemos um templo, uma tenda para ti, uma tenda para Elias e uma tenda, olha aí, ó, para Moisés? Quer dizer, eles queriam fazer igreja, tenda, igreja institucional, porque a igreja somos nós. Aí uma voz do céu disse: nada, é esse aí que é o meu filho. Aleluia. Onde são eles? Ele é meu filho amado, meu filho escolhido. Para ele eu tenho todo o poder, toda a honra, toda a glória. Aleluia. Então clama a ele, eu tenho certeza que ele vai entrar com providência na tua vida. Está passando o que estiver passando. Um líder tem que raio-x nos olhos para olhar para uma pessoa e ver o que está passando aquela pessoa. Muitas pessoas vêm para a igreja querendo um abraço. Muitas pessoas vêm para a igreja que às vezes não tem nada de comer em casa. Muitas vezes o líder, o pastor, o bispo, o apóstolo de hoje não pergunta o que é que eles estão passando. Eles fazem a campanha do dízimo, a campanha do envelope, a campanha lá, que seja lá que for, pede tanto apoio. Igreja, como é que tu está? Ô minha filha, como é que tu está? Ô meu filho, tem que comer na tua casa, tem o gás, a luz está cortada. Foi isso que os apóstolos fizeram lá em Atos dos Apóstolos. Eles vendiam tudo que tinham e ajudavam um ao outro. E quando dois foram instrumento do diabo que não ajudaram, morreram pelo Espírito Santo, Ananias e Safira. Parece que o povo esquece. Eu prego tanto a palavra, mas se eu não ver o outro e não fazer ao outro aquilo que eu queria que fizesse comigo, não vai adiantar. É por isso que muitos não gostam de mim. Eu não estou preocupado, estou pregando a palavra. Eu quero mais antes obedecer a palavra, pregar a palavra, ainda que eu vacile como homem. Eu não quero vacilar com a palavra do meu Deus, ensinando errado. Uma capa de santo, mas atitude de bandido. Uma capa de santo, mas atitude do demônio. Então, isso é muito sério. A igreja precisa acordar. Então, eu li para vocês isso aqui. Por que eu li isso? Porque no versículo 33 de Lucas 9, ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Não sabendo, porém, ele o que dizia. E quando ele falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo. E ao entrarem na nuvem, e dela saiu uma voz que dizia: este Jesus é o meu filho, o meu eleito, somente ele vocês devem ouvir. Oh glória! E logo depois disso aconteceu aquele milagre maravilhoso, que Jesus curou
o filho daquele homem endemoniado, que outrora caía no fogo, outrora caía na água, espumava, se contorcia, se batia, e era um espírito maligno. E outros espíritos que eles não colocam enfermidade, mas colocam vício, para o homem ficar viciado na bebida, viciado no cigarro, viciado no fumo. E a Bíblia diz que é mais antes nos enchermos do Espírito Santo de Deus, de que da bebida, que traz conflito, confusão e contenda, além de morte. Então que hoje, nesta noite, nesse culto de libertação, que possamos estar libertos. E para encerrar, eu quero que você guarde essa aqui no teu coração. Eu quero falar para vocês que o demônio é inteligente, e ele está na mente de muita gente com inteligência aí, fazendo o cara aí, ó, ganhar dinheiro, roubar dinheiro. Assim como tem um bom médico, tem um mau médico. Assim como tem um juiz bom, que isso é difícil, tem um juiz mau. Assim como tem advogados que lutam por uma causa justa, tem advogado injusto. Tem um bom pai, tem um mau pai. Tem a boa mãe, tem a mãe mau. Eu assisti um filme aqui, que está passando aí, uma novela turca. Eu assisti um pedaço dessa novela, onde a mãe colocou a criança dentro de um saco de lixo e tampou a boca do saco. E uma mulher encontrou aquela criança dentro do saco. Aí eu me lembrei que quando eu era professor novo, eu encontrei uma criança ainda com cordão umbilical dentro de um saco de lixo. Eu vi aquele saco se mexendo com a boca fechada no canto do mundo da escola. E eu vi aquele saco, aquele foi o Espírito Santo que levou ali. Porque aonde está aqui o terno da sala, eu fui lá no fundo do quintal. Quando cheguei lá, estava aquele saco se mexendo. Eu pensava que era um gato. Quando eu meti a mão no saco, que eu rasguei o saco, era uma criança, era uma menina, com cordão umbilical, uma placenta com tudo. E aquela criança foi tomada por uma senhora que criou essa mulher. Hoje ela deve estar grande já, eu tenho 54 anos. Eu era novo ainda, estou velho, vovô, eu sou vovô. Eu acho que essa jovem deve estar com uns 30 alguma coisa anos na vida dela ou mais. Então, igreja, Deus, Ele sabe que o inimigo é inteligente. Quer ver? Observa aí, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o versículo também é 16. Satanás é inteligente, te conhece, sabe muito bem quem tu é, sabe qual é a tua e a minha fraqueza. Então cuidado com o capeta. Por isso eu digo que o líder tem que ter visão para muitas coisas. Atos dos Apóstolos 16, versículo 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 16 diz assim, ó: aconteceu que indo nós para um lugar de oração, olha, eles iam orar. E muitas das vezes quando você vai orar, o capeta aparece. Olha aí, ó. Nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo essa jovem a Paulo e a nós, clamava dizendo: este homem são servo de Deus, é servo do Deus Altíssimo, estão anunciando o caminho da salvação. O capeta está dizendo aqui, ó. O capeta sabia que aqueles homens eram homens de Deus. E o inimigo que estava naquela jovem sabia que eles estavam pregando a salvação. Para quem não tem visão espiritual, para quem quer se encher, você toma muito cuidado quando alguém falar que você é homem de Deus. Cuidado, vai ser o capeta. Porque aqui era um espírito que estava numa jovem, que adivinhava quando eles passavam. Aí ela dizia: esses são homens de Deus que estão pregando, que estão pregando as boas novas de salvação. Mas será que Paulo, os apóstolos, Silas, gostavam do que a jovem estava dizendo? Sim ou não? Bora ver o que foi que eles fizeram. Vamos ver o que foi que eles fizeram. Versículo de número 18. Isso a jovem repetia por muitos dias. Então o apóstolo Paulo, já indignado, olha, ficou indignado, ele não gostou, voltou-se e disse ao espírito: espírito imundo,
sai dela. E na mesma hora o espírito imundo saiu da jovem. Satanás inteligente. O espírito saiu da jovem. Sai dela, espírito. Aí tem autoridade, viu, né? Mas a gente falou de agora nos dois jovens, os filhos de Cefas, né? Foram expulsar. Eles viram os apóstolos expulsando demônios. Eles foram também expulsar. Vai expulsar o demônio. Procuraram e tinha alguém endemoniado para expulsar o demônio. E eles vão lá expulsar o demônio do jovem. E a Bíblia diz que quando eles chegam lá para expulsar o demônio falou na boca dele, do jovem. Paulo nós sabemos quem é. Os apóstolos também, Pedro também, né? Vamos falar assim. Jesus também. E vocês quem são? E as palavras, quem são vocês? Vocês querem fazer isso aqui com autoridade de quem? Vocês querem falar com autoridade de quem? Não, mas alguém vai dizer, mas Jesus falou com os apóstolos que tinham um grupo falando o nome dele, e eles disseram assim, Senhor, tem alguém que está falando do teu nome que não são dos nossos. Você quer que a gente ora para descer fogo do céu, para destruir o povo? Jesus disse, não, esse não é meu espírito, que não é por mim, não é contra mim. Falar o nome de Jesus, pregar o Evangelho, é o contexto dessa história, que Jesus disse para não interferir eles, que eles tinham que pregar a palavra. Ali eles não estavam expulsando demônio, eles estavam pregando a palavra. Mas nesse contexto aqui é outra coisa, é outra história. No contexto do jovem que eu li agora, é outra história. Ali eles não tiveram foi autoridade no nome de Jesus. E aqui eles não tiveram autoridade no nome de Jesus. Por isso que Satanás procurou. Quem são vocês? Jesus eu sei quem é. Os apóstolos também eu sei. Paulo também eu sei quem é. E vocês que são? E a Bíblia diz que eles foram envergonhados. O diabo pulou neles, tirou as vestes deles e eles correram nu na cidade. Para vocês verem como funciona as coisas de Deus. Tem que ter autoridade. O que eu aprendo mais nessa passagem de Paulo? Eu aprendo que quando alguém vai buscar a Deus, quando alguém quer andar na posição com Deus, e quando você tem autoridade no nome de Deus, muita gente não vai gostar. Eles querem que você esteja preso, é na feitiçaria, é na adivinhação, é na idolatria. Eles têm raiva de você. Foi o que fizeram com Paulo. Paulo e Silas foram presos porque oraram para expulsar o demônio daquela jovem. Quando a gente não fica com raiva de mim, ele prefere estar na bebedeira, no vício. Tem uma igreja na rua dele, ele não vai, mas ele viaja não sei quantos quilômetros por aí, para bagaceira. Aí fica com raiva. Do Agério, quantos tem raiva do Agério? De mim, porque nós estamos pregando a palavra de Deus. E Jesus disse: quando eles se levantarem contra vós por causa do meu nome, não vos preocupeis, porque assim fizeram os vossos pais com os profetas que pregaram a palavra de Deus. Ei, o vosso galardão é grande, o deles é pequeno, se não se converter. Por isso que nós temos que pregar a palavra. Paulo e Silas foi parar numa cadeia, numa prisão, porque expulsaram um demônio, expulsaram um espírito maligno de uma jovem, um espírito de adivinhação. E para você que está me vendo aí no YouTube e também no Facebook, quem procura feitiçaria procura demônios. Quem incorpora espíritos que não é o Espírito Santo é demônio. Um abraço especial para o nosso amado Samuelzinho, Deus abençoe, em nome de Jesus. Todo mundo está me vendo agora aí pelas redes sociais, Deus abençoe você em qualquer parte do Brasil agora, Deus abençoe você. E procure buscar autoridade no nome de Jesus, o nome que está sobre todos os nomes. Igreja, fica de pé agora, vamos orar em nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de graça, Deus de bondade, quantas crianças tem aqui, Senhor? Abençoa essas crianças, os que estão aqui, os que não estão, os que não vieram.
Abençoa as crianças desse ministério, abençoa as crianças desse estado, do Maranhão, da nossa cidade, do Brasil. Onde tiver uma criança agora, meu Deus da glória, Pai eterno, soberano, Pai, Senhor, abençoa, o protege, meu Deus da glória, Pai eterno, soberano, todo espírito mal. Acabamos de ler que o inimigo entra no corpo, ele não respeita a criança. Ó Senhor da glória, toma em tuas mãos, Senhor, os jovens, Pai, tira da mente deles, meu Pai, todo espírito de facção, todo espírito, meu Deus da glória, contrário à tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Vai entrando agora nos bairros, vai entrando agora, meu Deus, numa favela agora, meu, com teu poder, vai transformando, vai dando autoridade para aqueles homens que estão aí, Senhor, dentro das favelas, pregando a tua palavra. Ó Senhor da glória, nos presídios agora, nos hospitais agora, na rua agora, na praça agora, onde tiver um homem, uma mulher agora, meu Pai, se preparando para tirar sua própria vida, o espírito de morte seja agora neutralizado em nome de Jesus. Onde tiver uma pessoa com problema de enfermidade agora, que seja curado, para que o nome de Jesus seja glorificado, Senhor. Pai, Senhor, vai dando a cura. Ei, creia, tua palavra diz que tudo é possível que crê. Deus amado, Deus santo, Deus bendito, Deus poderoso, o Deus que tem autoridade, o Deus, meu Deus da glória, que deu poder para o seu filho, aonde o nome dele está sobre todos os nomes. É nesse nome agora que eu dou uma ordem a todo principado, toda potestade, todo espírito que não te louva agora, todo espírito, meu Deus da glória, Pai, que finge ser espírito de alguém que está morto agora, seja repreendido agora, demônio agora, em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória, louvado seja teu nome, Senhor. Pai, se passar aqui agora o espírito contrário à tua palavra, seja agora, Senhor, aniquilado. Pai, se algum que é meu agora, algum que saiu de dentro de mim, algum filho, algum neto, oh Senhor, minha parentela agora, Pai, alguém da minha genealogia agora, seja repreendido agora, todo espírito que não te louva agora, em nome de Jesus. E você que está em casa agora, começa a clamar ali na sua casa lá, começa agora a determinar agora. Olha, Jesus disse: ei, homem de pouca fé, mas eu sei que você tem fé. Começa agora a clamar esse nome, o nome que está sobre todos os nomes. Eu tenho certeza absoluta que ele vai entrar com providência. Ó Senhor, onde tiver uma pessoa idosa agora, Pai amado, vai dando força. Você está sofrendo agora, Pai, um sofrimento de abandono agora, manda alguém para cuidar. Oh meu Deus da glória, leva, Senhor, recolhe. Porque quantas pessoas idosas estão aí sofrendo, abandonadas pelos filhos. Às vezes eu fico pensando, tem família que é tão grande, ainda bota os pais no asilo. Soberano Deus, Pai, Senhor, toma conta de todos que estão aqui, dos que estão em casa agora. Vai abençoar, meu Deus, vai dando uma noite abençoada, que todo mal, Senhor, já caiu por terra da vida deles, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Deu um brado de vitória, aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Receba uma bênção sacerdotal. Você que está em casa, receba uma bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e que o Senhor te dê a paz. Que a graça dele, que o poder dele e que o Espírito dele seja pelos nós hoje e para todos sempre. Que todos vão dizer amém. Em paz, Deus abençoe. Você fica em paz e está em casa aí, em nome de Jesus. Você no trabalho, fique em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom Adonai.